Você já sentiu aquela pressão no peito ao olhar o extrato bancário? A sensação de que, não importa o quanto você trabalhe, a conta simplesmente não fecha. Vivemos em uma era de ansiedade financeira constante, bombardeados por imagens de um sucesso que parece inatingível. A cada rolada na tela do celular, uma nova promessa surge. Um curso, um investimento, um método secreto que promete transformar sua vida da noite para o dia. É a grande sirene do nosso tempo. Um canto sedutor que sussurra sobre liberdade financeira, sobre deixar para trás as preocupações e viver uma vida de abundância. E quem não desejaria isso? O desejo por segurança e por prover para nossa família é legítimo, é humano, mas é nessa vulnerabilidade que o perigo se esconde. Essa sirene ecoa mais alto no mundo digital. Gurus surgem com carros de luxo alugados e cenários paradisíacos, vendendo um atalho para a riqueza. Eles falam em mindset, em hacks, em quebrar o sistema. Prometem que você pode alcançar em meses o que gerações levaram uma vida inteira para construir. O apelo é quase irresistível. A narrativa é poderosa. Você não está apenas comprando um produto, está comprando um sonho, uma fuga da sua realidade atual. Eles nos convencem de que a lentidão é para os perdedores e que a paciência é uma virtude ultrapassada. O enriquecimento não é mais um processo, é um evento. Um clique, uma inscrição, uma decisão impulsiva que mudará tudo. E assim, milhões são atraídos para essa corrida frenética, uma busca desesperada pelo ouro no fim de um arco-íris digital. No entanto, em meio a todo esse ruído moderno, uma sabedoria milenar oferece um contraponto chocante. Um livro muitas vezes visto como distante da nossa realidade financeira, a Bíblia, lança um alerta direto e atemporal. Em Provérbios, lemos: o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. E ainda, a riqueza de procedência vã diminuirá. É uma contradição gritante com tudo o que nos é vendido hoje. Enquanto o mundo grita mais rápido, a sabedoria divina sussurra: cuidado com a pressa. Não é uma condenação da riqueza em si, mas um aviso solene sobre o caminho que escolhemos para alcançá-la. A Bíblia parece nos dizer que existe uma toxina perigosa na velocidade, um veneno escondido na ganância que transforma a bênção potencial da prosperidade em uma maldição. A questão central para a perspectiva bíblica nunca foi o dinheiro, mas o coração. O apóstolo Paulo adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Note bem, o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. É a avareza, a cobiça que coloca a riqueza no trono da nossa vida, transformando-a em um ídolo, um falso Deus que exige nossa devoção e sacrifício. Quando a busca por segurança financeira se torna uma obsessão que consome nossos pensamentos, corrói nossos relacionamentos e nos desvia do propósito, ela se torna espiritualmente letal. A pressa em enriquecer é um sintoma dessa idolatria, uma declaração de que não confiamos na provisão e no tempo de Deus, mas sim na nossa própria astúcia e velocidade. Isso nos deixa em um dilema profundo. Se o desejo por uma vida melhor é natural e a busca apressada pela riqueza é uma armadilha espiritual, qual é o caminho a seguir? Como podemos navegar as águas turbulentas da economia moderna sem vender nossa alma? A Bíblia não é um manual de investimentos, mas um guia para a sabedoria. Ela valida nossa luta, entende nossas necessidades, mas nos chama para uma perspectiva mais elevada. Ela nos convida a questionar as promessas fáceis e a buscar um fundamento sólido. Então, a pergunta que ecoa através dos séculos e nos confronta hoje é: se a sirene do enriquecimento instantâneo nos leva a um naufrágio, qual é o mapa que Deus realmente nos deixou para a verdadeira prosperidade?
Para responder a essa pergunta, a sabedoria antiga nos oferece um espelho surpreendentemente claro, na forma de uma parábola contada há 2 milênios, a parábola dos talentos. A história é simples, mas sua profundidade é imensa. Um homem rico prestes a viajar confia suas posses a 3 servos. Ao primeiro, ele entrega 5 talentos, ao segundo, 2, e ao terceiro, apenas 1, cada um segundo a sua capacidade. Os 2 primeiros imediatamente saem e negociam com o que receberam, dobrando o valor. O terceiro, porém, cava um buraco no chão e esconde o dinheiro de seu senhor. Esta narrativa não é sobre moedas de ouro antigas. É um poderoso arquétipo sobre risco, responsabilidade e o propósito fundamental dos recursos que nos são confiados. É crucial entender o que um talento realmente significava. Não era uma pequena moeda, era uma medida de peso, o equivalente a cerca de 20 anos de salário de um trabalhador comum. Portanto, receber um talento era como receber uma fortuna, uma oportunidade de vida inteira. No século XXI, nossos talentos assumem formas diversas. Pode ser o capital para iniciar um negócio, uma habilidade técnica altamente valorizada no mercado, uma herança inesperada ou até mesmo o tempo e a energia que investimos em nossa carreira. A questão central da parábola permanece a mesma. O que fazemos com a oportunidade significativa que foi colocada em nossas mãos? A parábola sugere que a neutralidade não é uma opção. O que nos é dado exige uma resposta ativa. Os 2 primeiros servos são elogiados não por terem sorte, mas por sua ação diligente. O texto diz que eles negociaram e granjearam outros talentos. Isso implica trabalho, estratégia e um risco calculado. Eles não apostaram tudo em um único lance de dados. Eles se engajaram no comércio, na criação de valor, no investimento produtivo. Esta é a distinção fundamental entre a multiplicação ética e a ganância cega. Construir um negócio, investir em educação para aumentar sua capacidade de ganho ou participar do mercado de ações com uma visão de longo prazo são os equivalentes modernos de negociar com os talentos. É um processo que exige paciência, sabedoria e esforço, o exato oposto das promessas de enriquecimento instantâneo que nos bombardeiam diariamente. Em contrapartida, o terceiro servo representa a paralisia pelo medo. Sua justificativa ao Senhor é reveladora. Senhor, eu tive medo. Esse medo o levou à inação. Ele não perdeu o dinheiro, mas também não gerou valor algum. Ao enterrar o talento, ele escolheu a preservação acima da produtividade. Hoje, vemos esse mesmo espírito naqueles que, por medo de perder, se recusam a aprender sobre investimentos, deixando seu dinheiro ser corroído pela inflação na poupança. Ou no profissional que, por medo de falhar, nunca inicia o próprio negócio ou busca uma promoção. A inação, na economia da parábola, é tratada como um fracasso tão grande quanto a perda irresponsável, pois representa o desperdício do potencial. Assim, a parábola nos força a uma reavaliação radical de nossa relação com o dinheiro e as oportunidades. Ser um servo bom e fiel no século XXI não significa necessariamente se tornar um investidor agressivo, mas sim um administrador diligente e produtivo. O princípio divino não é sobre a ausência de risco, mas sobre a responsabilidade de fazer crescer o que nos foi confiado. A condenação do terceiro servo não foi por uma aposta que deu errado, mas pela recusa em tentar. A grande questão que emerge então não é se devemos agir, mas como. Como discernimos entre o risco calculado do servo fiel e a aposta tola do ganancioso? Mas se a parábola dos talentos nos ensina o porquê de sermos bons administradores, o livro de Provérbios nos entrega o como.
Ele é, em essência, um manual de sabedoria prática, um compêndio de estratégias para a vida. E as finanças são um tema central. O princípio mais fundamental, repetido dezenas de vezes, é a exaltação do trabalho diligente em oposição à preguiça. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Isso não é uma promessa de enriquecimento mágico, mas uma observação da realidade. A consistência, o esforço focado e a responsabilidade diária são os verdadeiros tijolos da construção de qualquer patrimônio sólido. A cultura do hack e do atalho é vista como uma tolice, pois a verdadeira prosperidade, segundo Salomão, é cultivada no solo do trabalho árduo e da perseverança, um dia de cada vez. O segundo pilar deste manual é um aviso severo contra a armadilha da dívida. Em um mundo movido por crédito fácil e financiamentos intermináveis, as palavras de Provérbios soam quase proféticas. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é servo de quem empresta. A dívida é descrita não apenas como uma obrigação financeira, mas como uma forma de servidão. Ela limita a liberdade, rouba a paz e prende o futuro a decisões do passado. A sabedoria salomônica nos instrui a viver dentro de nossas posses, a evitar a fiança impulsiva e a compreender que a verdadeira riqueza não está no que podemos comprar a crédito, mas na liberdade de não dever a ninguém. É uma mentalidade radicalmente contracultural, que troca a satisfação instantânea de uma compra pela paz duradoura da independência financeira. A jornada, no entanto, não precisa ser solitária. O terceiro princípio é a busca incessante por conselho. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos com muitos conselheiros. Salomão nos adverte contra a arrogância de achar que sabemos tudo. No contexto financeiro moderno, isso se traduz em buscar mentores, ouvir especialistas, discutir o orçamento com o cônjuge ou até mesmo contratar um planejador financeiro. A sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em ter a humildade de fazer as perguntas certas às pessoas certas. Se essa abordagem, que une fé e razão prática, está ressoando com você, demonstre seu apoio com um like para que este conteúdo alcance mais pessoas. E aproveite para comentar. Qual desses princípios você sente que mais precisa aplicar na sua vida hoje? E aqui chegamos a um princípio que parece paradoxal para a lógica do mundo: a generosidade. Longe de ser um dreno de recursos, o ato de dar é apresentado como um pilar da prosperidade. Há quem dê generosamente e vê suas riquezas se multiplicarem. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Isso não é uma fórmula transacional com Deus, mas um princípio de semeadura. A mentalidade de escassez, que se agarra a cada centavo com medo, acaba por sufocar o crescimento. Já a mentalidade de abundância, que reconhece que os recursos fluem e que somos canais e não reservatórios, abre portas para um ciclo virtuoso. A generosidade quebra o poder do dinheiro sobre nós, transformando-o de um mestre a ser temido para uma ferramenta a ser usada para o bem. Juntando essas peças, o que emerge não é um esquema para ficar rico, mas um projeto de vida para ser livre. Trabalho diligente, aversão à dívida, busca por conselho e um coração generoso. Esses não são passos isolados, mas elementos interligados de um ecossistema financeiro saudável. Eles formam a base de um planejamento realista, com metas alcançáveis e, acima de tudo, sustentáveis. Essa sabedoria milenar nos oferece um caminho para sair da ansiedade financeira, não através de uma promessa vazia de riqueza instantânea, mas pela construção paciente de uma vida de estabilidade e propósito. Mas isso nos leva à pergunta mais profunda de todas. Uma vez que alcançamos essa estabilidade, uma vez que aplicamos esses princípios, para quê?
Qual é o objetivo final de toda essa disciplina? Chegamos então ao coração de tudo. Depois de decodificar a parábola dos talentos e extrair a sabedoria prática de Salomão, uma pergunta fundamental permanece: para quê? Por que se esforçar tanto para multiplicar, economizar e planejar? A resposta bíblica transcende a lógica do mercado financeiro e nos convida a uma reorientação radical. A verdadeira riqueza, a que não é corroída pela traça nem pela ferrugem, não é medida pelo saldo na conta bancária, mas pela capacidade de alinhar nossos recursos com um propósito eterno. O objetivo final não é a segurança financeira, mas a liberdade celestial. A liberdade de responder ao chamado de Deus sem as amarras da dívida ou da ansiedade, transformando nosso portfólio terreno em um testemunho de nossa fé. A grande virada de chave está em entender que o dinheiro não é um trono para ser ocupado, mas uma ferramenta para ser usada. Nas mãos de um mordomo fiel, cada real se torna um instrumento potencial para o reino de Deus. Pode construir um poço em uma comunidade sedenta, pode financiar a educação de quem não tem oportunidades, pode apoiar a obra missionária ou simplesmente garantir que nossa própria família tenha o necessário para servir aos outros com mais eficácia. A Bíblia nos adverte consistentemente sobre o perigo de amar o dinheiro, pois esse amor nos transforma em seus escravos. Mas quando o vemos como um recurso delegado por Deus, nossa perspectiva muda. A questão deixa de ser quanto eu posso acumular e se torna como posso usar isso para a glória de Deus e o bem do meu próximo. Neste ponto, a sabedoria bíblica colide frontalmente com a cultura moderna. O mundo nos vende a ideia de que a liberdade financeira é a ausência de trabalho e a abundância de lazer. A perspectiva do reino, no entanto, nos mostra que a verdadeira liberdade financeira é a capacidade de servir. É a quebra das correntes que nos prendem a um emprego que detestamos por medo, ou que nos impedem de ser generosos por causa de dívidas esmagadoras. Como Jesus ensinou, não podemos servir a dois senhores. Ao organizar nossas finanças com diligência e sabedoria, não estamos apenas buscando nossa própria paz, mas estamos ativamente escolhendo servir a Deus, libertando-nos do senhorio do dinheiro para que possamos servir ao próximo com um coração mais leve e mãos mais abertas. Isso transforma completamente a nossa relação com a educação financeira. Aprender a orçar, investir e poupar deixa de ser uma tarefa secular e se torna uma disciplina espiritual. É um ato de adoração, uma forma de dizer a Deus que levamos a sério a responsabilidade que Ele nos deu. Estudar o mercado não é cobiça, mas a busca por sabedoria para multiplicar os talentos. Criar uma planilha de gastos não é mesquinhez, mas um exercício de ordem e mordomia. Cada passo que damos em direção à saúde financeira sustentável é um passo em direção a um serviço mais eficaz e a uma dependência mais profunda da providência de Deus, não do poder instável do nosso próprio capital. No final, somos todos gestores de um portfólio eterno. As decisões que tomamos hoje com nossos recursos ecoam na eternidade. A verdadeira medida do nosso sucesso financeiro não será encontrada nos extratos bancários, mas no impacto que geramos para o reino. A pergunta que seremos feitos não é quanto você acumulou, mas o que você fez com o que eu lhe confiei. Alinhar nossa carteira com nosso coração eterno é a jornada final e mais importante. É a busca por uma riqueza que não pode ser contada, mas que se manifesta em vidas transformadas, em justiça promovida e em um legado de fidelidade que glorifica o verdadeiro dono de tudo.